Olá, sou o professor Robinson e hoje nós vamos falar sobre a estruturação dos artigos científicos. Primeiramente, precisamos destacar que nós vamos seguir sempre o manual para a apresentação de artigos científicos da Universidade La Salle. Nesse manual, vocês encontram todas as informações da estruturação do trabalho, levando em consideração o título, o resumo, as palavras-chave, o desenvolvimento, a própria introdução, as considerações finais e tudo mais que for necessário para a construção do trabalho. Tá? Com base nisso, também destaco a importância de se pensar a questão das citações diretas e indiretas, que vale a pena dar uma reforçada e uma revisada sobre isso, e outros elementos que vocês acharem importante. Frente a isso, o que eu quero destacar? O manual ele serve como balizador para todo o desenvolvimento do artigo. Qualquer dúvida de formatação, de organização e de estruturação do trabalho, sigam o manual, que não há nenhum tipo de problema. A título de exemplo, né, o próprio título é importante a gente verificar que ele já segue uma norma específica de como apresentar ele da formatação. Tem uma questão específica de fonte de letra, caixa alta, em negrito e assim por diante, ok? Depois nós temos aí a informação de autor, né, o nome de vocês, que vai também de uma forma específica de apresentação, e uma notinha de rodapé, falando a respeito, então, que você está vinculado a um curso, qual curso é esse, matriculado, então, na disciplina específica, que seja que você está vinculado também para o desenvolvimento do artigo, o nome da orientação do professor, a sua titulação, o seu e-mail de contato e a data de entrega do artigo, a data de entrega final do artigo, tá? Depois o resumo, também é importante destacar a quantidade de palavras, né? E que estão presentes. E depois eu vou falar um pouquinho de como escrever, então, esse resumo. E depois também a perspectiva de palavras-chave. Agora a gente vai olhar um modelo que eu vou apresentar para vocês, que segue essa estruturação mínima necessária para o artigo, ok? Então aqui temos um exemplo a respeito que fala sobre os serviços de planejamento tributário em escritórios contábeis, é um título, né? Aqui o nome também com a título de exemplo e uma notinha de rodapé. Veja que a notinha de rodapé, ela segue aqui embaixo, apresentando então quem é o aluno, a qual curso está vinculado, matriculado então na disciplina específica, no caso de orientação de trabalho de conclusão de curso, orientação minha, um e-mail e data de entrega, certo? Muito bem, voltando. O resumo, ele segue logo abaixo do título e do nome, do seu nome, sempre separado por um espaço simples. O resumo é centralizado também igual ao título, um espaço simples novamente, e aí começa as informações do texto do resumo. Vale destacar que aqui o início, observem que o foco está voltado para o objetivo geral do estudo. Então, nós iniciamos o resumo sempre falando do objetivo geral do trabalho. Seguido, então, de uma informação sobre o método, informações que são vinculadas ao próprio método do estudo, o que foi realizado, que tipo de metodologia e assim por diante, para posteriormente falar, então, a respeito dos resultados da pesquisa, do artigo feito, ok? Levando em consideração que os resultados são importantes e que se destaca apenas um ou outro elemento que fazem parte dessa relação, vale a pena pensar que o que temos que apresentar no resumo é o diferencial, aquilo que chama a atenção ao leitor e que mostra um pouco daquela proposta que o próprio artigo, do próprio estudo tem. Então, com isso, um resultado que dialogue com o objetivo do estudo, ok? E logo abaixo, então, as palavras-chave que estão relacionadas ao próprio artigo. Também separa-se aqui por um espaço simples entre cada um dos elementos. Posteriormente a isso, logo vem a introdução. Não tem uma nova linha, uma nova página, não existe nada disso, somente um espaço simples, a introdução no recuo aqui à esquerda, e novamente já começando então os aspectos da introdução.
Muito bem, até aqui acredito que não há muito problema nesse aspecto. O que nós vamos começar a trabalhar na introdução são os elementos que mais chamam a atenção para a pesquisa, trazendo mais elementos que complementam o resumo, ok? Lembrando também, antes de continuarmos, que há necessidade da paginação. Ela fica sempre no canto superior aqui direito, conforme o manual que a gente já conversou antes, que é a base de orientação para vocês. Bom, sobre a introdução, a gente fala rapidamente sobre o assunto da pesquisa, as informações gerais que envolvem esse elemento do estudo, a necessidade, logo após, de mostrarmos a temática e a vinculação do objeto de estudo, quem são os públicos pesquisados, a empresa pesquisada, não importa a relação. Precisamos dar um destaque sobre isso, para que posteriormente nós possamos trazer a pergunta de pesquisa. Essa pergunta é importante, ela faz-se necessário estar presente. Todos nós trabalhamos o desenvolvimento do artigo com base numa pergunta, e aqui ela vem na introdução. Seguida, então, de informações vinculadas ao método ou à lógica do objetivo geral e os objetivos específicos também logo presentes. Então, aqui é muito uma questão de estilo. Você pode falar sobre o método primeiro, e depois os objetivos, ou ao contrário, falar primeiro do objetivo e depois do método. Tá? Então, fica a critério de vocês pensarem a respeito de como é a melhor forma de escrita, o seu próprio estilo, desde que as informações apareçam. Tá? Após a apresentação, então, do objetivo geral e os específicos, né, que no caso eles são sempre apresentados nessa forma, A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, C, ponto e vírgula, tá? Então ele não é um abaixo do outro como marcadores, mas sim nessa estruturação, tá? E por fim, trabalhando então essas lógicas de apresentação da introdução, precisamos falar sobre a justificativa. Então aqui praticamente é a justificativa do trabalho, a importância, as três relevâncias que compõem então a estruturação dessa justificativa e que fazem então sentido para o próprio desenvolvimento da pesquisa, ok? E por fim, nós temos então uma apresentação do artigo. Nesse caso aqui, por exemplo, foi escrito dessa forma: para a organização textual do estudo, o artigo apresenta esta introdução, seguida das seções que retratam o referencial teórico sobre os serviços contábeis, gestão tributária e planejamento. Na quinta seção é apresentado o método de pesquisa e a contextualização do campo de estudo. E na sexta são desenvolvidas análises dos dados e, por fim, as considerações finais. É como se fosse um sumário onde você descreve as informações de acordo com aquilo que você tem de estrutura no seu texto, ok? Vale destacar que, como nós fazemos um artigo, nós chamamos então cada divisão de seção. Então, aqui embaixo é uma seção, no caso aqui a segunda seção. Não temos capítulos, capítulos são para livros, ok? Seguindo então a nossa organização, aqui cada um de vocês vai ter uma forma de organizar as informações, tá? Então, nesse caso, foi trabalhada a perspectiva então de serviços contábeis e os estudos, textos, uma discussão a partir da revisão de literatura que fala a respeito dessa situação. Cabe destacar que são sempre trazidos os textos e as escritas e a interpretação que é dada sobre a literatura investigada usando as citações diretas ou indiretas, que são sempre trabalhadas a partir da orientação do nosso manual, tá? Então, por isso, eu sempre destaco que cada parágrafo de escrita no referencial teórico, minimamente, há necessidade de ter uma obra. Nesse caso aqui há duas, e aqui nós temos uma. Ok? Aqui temos outra e assim sucessivamente. Aqui são todas citações indiretas, ó, não é uma interpretação que você dá sobre a leitura feita a partir de uma discussão, uma interpretação com suas próprias palavras, trazidas então à fonte da onde vem essa fonte inspiradora, tá? Ok? Diante disso, nós vamos
continuar então no segundo vídeo a respeito então sobre essa perspectiva, porque nós temos um tempo limite sobre os vídeos, né? Mas logo em seguida vou dar continuidade a respeito da parte teórica de informações e da parte de construção do referencial teórico, ok?